Bom dia, ouvintes da Rádio NBC-FM. Vamos dar início a mais um programa Eles e Ela, um sábado de frio, mais um dia de frio em Bituba, região, na verdade, né? Estamos aí, caiu a temperatura demais para quem estava acostumado com aquele calor de 30 graus. Bom dia, Gislaine. Bom dia a todos os ouvintes. Um sábado gelado, mas com um dia lindo. Como é que é? Muito calor no coração. Muito amor. Muito amor. Hoje nós teremos nosso programa, a partir do meio-dia, uma conversa com o Giovanni Ferreira Pereira. Foi convidado para falarmos sobre turismo, carga tributária, empreendedorismo. O Giovanni é consultor regional sul da FACISC e consultor especialista em turismo e desenvolvimento territorial credenciado ao SEBRAE. Eu vou começar o programa hoje com um discurso do senador Magno Malta. Eu não sei, deixa eu me ver aqui quando é que foi isso. Foi nessa semana. Eu não tenho a data aqui, na verdade falhei aqui em não olhar a data, mas foi nessa semana aí o discurso do Magno Malta. Foi na Câmara? No Senado, ele é senador, né? Senador, eu vou colocar aqui o discurso do Magno Malta. Vânia, senhora presidente. Seguida a senadora Simone e o senador Moca. Senhora presidente. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Posso? Senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje, nesse plenário, recepção ao processo, amanhã, às 10 horas, a comissão será instalada, que era uma expectativa grande do país, e foi isso, o debate foi em torno dessa questão, e em torno de uma questão de ordem do senador Capiberibe, e que é uma proposta de 6 senadores, alguns com posição definida e outros não. E semana passada eu disse que essa proposta era acender uma vela para Deus, outra para o diabo, que essa proposta era uma no cravo, outra na ferradura de quem tem medo de estar no plenário e votar. Assumir a sua posição diante dos olhos da nação brasileira. Mas, senhora presidente, esse desmonte, quando os senadores vão à tribuna e diz, essa mulher foi legitimada com 54 milhões de votos. E estão querendo tirar uma mulher de vida limpa, de mãos limpas. O que está ocorrendo no Brasil não é uma gincana de crimes, eu disse semana passada, entre Dilma e Eduardo Cunha. Ele tem dinheiro na Suíça, ela não tem. Ele tem conta em paraíso fiscal, ela não tem. Ele roubou no Rio, ela não roubou. Ela tem mão limpa, ele não tem. Não é uma gincana. O problema de Eduardo Cunha é problema da polícia e do Supremo. Ela cometeu crime de responsabilidade fiscal. E eu dizia que me assusta uma coisa, senador Paim. É agora os discursos que falam mal de Romero, falam mal de Temer, falam mal do PMDB. Mas o ano passado, no final do ano, eu fiz um discurso indignado no parlamento da Câmara, numa reunião, numa sessão histórica do Congresso Nacional, em que Romero, o senador Renan, o PMDB, todos sentados à mesa, esticava a lei de responsabilidade fiscal na marra para caber 1 ano e 4 meses de pedalada de Dilma. Ali o PMDB era bom? Temer não tem voto, o cara tem 8 mandatos. Se botar 100 mil votos um pelo outro, pelo menos 800 mil votos ele levou para ela. O cara não tem. E o montante de voto desse PMDB? Eu dizia semana passada, então por que ela não foi buscar Levi Fidelis, que passei o vice dela? Por que ela não foi buscar Luciana Genro? Pastor Everaldo? Por que ela não foi? Foi buscar Temer? Porque Temer não tem voto? Ora, mamãe me acorde. Não é assim que a banda toca, pai. Esse país tem ordenamento jurídico. E esses jornais de hoje, e esses países que estão sobressaltados com o Brasil, que saibam que nós temos ordenamento jurídico e que a democracia nesse país está em vigor.
Senhora presidente, eu estava vendo no YouTube uma entrevista de Zé Jorge, que foi candidato a presidente pelo PV. E depois li uma de Gabeira. Senador Hélio, senadora Simone, interessante o que eles disseram. Gabeira disse, olha, nós somos da luta armada. O Zé Jorge disse a mesma coisa. E nós que pertencemos à luta armada... Zé Jorge ou Eduardo Jorge? Eduardo Jorge, desculpe. Muito obrigado. Eduardo Jorge. Nós que pertencemos à luta armada, nós não estávamos defendendo democracia, não. Dilma nunca defendeu democracia. Ela era da luta armada. Nós estávamos defendendo, era a ditadura do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas nós defendíamos a ditadura do proletariado, é tanto que Cuba tornou-se o nosso quartel de treinamento. Está lá no YouTube. Quando ela vai e diz, eu defendia a democracia, são os líderes daqueles movimentos que estão falando isso hoje. Ela nunca defendeu democracia. Ele disse, então chegou um momento que se entendeu que pela arma não se tomava aqui no Brasil. Decidiu-se então comer pelas beiradas até chegar ao poder. Depois que chegar ao poder, aparelha o Estado e aí faz o que nós queremos. É só entrar no YouTube, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu fiquei sobressaltado com isso. Fui ver lá o Eduardo Jorge, fui ver o Gabeira falando. E quando a presidente Dilma diz, não, eu lutei pela democracia, diz, não. A gente queria era a ditadura do proletariado mesmo, contra a ditadura militar. E o Eduardo Jorge diz uma coisa, eles fizeram muita maldade conosco, a ditadura militar, mas nós também fizemos muita coisa, nós não era fácil não, na entrevista dele. Então essa história de posar de Madre Teresa Dilma de Calcutá, nesse momento de que eu estou sendo injustiçada, estou tirando uma mulher de mãos limpas. Ei, doutora, nós não estamos falando de crime penal. Nós estamos falando de crime de responsabilidade fiscal que fez de milhões e milhares de prefeitos nesse país que nunca mandaram matar ninguém, ficha suja, porque eu tirei o dinheiro da educação para pagar salário. Pronto, cometeu um crime. Senhora presidente, senhores senadores, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção nesse momento. Quando eles dizem, mas Fernando Henrique também fez, o Lula também fez. Alguns senadores, quando o TCU votou que houve crime, que houve pedalada, eles resolveram assumir. Fizeram esse discurso e nesse mesmo momento assumiram. Eu vi o meu amigo, o senador Lidberg, na tribuna dizendo assim, não, realmente ela fez as pedaladas mesmo, mas foi para pagar os programas sociais, foi para pagar a Bolsa Família. O Lula fez um discurso em São Paulo, dizendo, não, Dilma fez pedalada, ela fez, mas foi para pagar os programas sociais, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Senadores todos da base disseram isso. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Desses 53 bilhões do primeiro furo, Vossa Excelência, a presidente da Comissão de Orçamento, só 1,5 foi para Bolsa Família. Isso é brincadeira. Agora eu quero encerrar minha fala dizendo o seguinte, senadora Rose, senador Paim. Quando o presidente Lula, em um dos seus telefonemas que vazaram por aí, ele disse que os ministros do Supremo não tinham saco, ele não era homem. Mas o processo dele estava na mão de Rosa Weber. Eu espero que ela tenha saco, ele falou. Eu não vi nenhuma senadora aqui ir para a tribuna, senadora Vanessa, que é tão atuante, dizer que o Lula afrontou as mulheres, que ele ofendeu as mulheres do Brasil. Porque se fosse eu, ou um Bolsonaro, se fosse qualquer um outro cidadão comum, eu não vi um discurso nenhum. Em seguida, a gente ouve essa pantomima toda dos votos na Câmara. Votaram em nome de Deus. Quer dizer, o nome de Deus só presta na hora da eleição. Zombaram, fizeram anarquia. Não vi ninguém falar aqui da cusparada que João Willis deu no rosto de Bolsonaro. Agora imagine o contrário. Se Bolsonaro é que tivesse cuspido na cara de João Willis. Aí o circo estava armado. Eles iam para o Supremo contra ele, ia para a Janot contra ele, comissão de ética, vamos tirar o mandato desse troglodita. O senador Lidberg estava admirado do que estava acontecendo nas pesquisas com Bolsonaro. É o efeito Donald Trump nos Estados Unidos.
O povo cansou de quem mente. O povo cansou de ser usado pelas pessoas, depois descobre que foram usados para levar para o poder pessoas que quiseram aparelhar o país para tirar proveito para si e para a sua própria família. É por isso que ele está crescendo nas pesquisas. É por isso. O povo se cansou de mentira. Quero falar uma outra coisa. Agora, eu acreditei nesse processo, nesse projeto. Eu viajei esse país defendendo Lula, depois a Dilma. O Brasil sabe disso. Quando Dilma ganhou a eleição, no segundo turno do primeiro mandato, aqueles e-mails do efeito Marina Silva que levou Serra para o segundo turno, eu cruzei esse país. Quando em Serra, eu estou aqui em Brasília, eu estava lá, do lado dela. Na hora que ela faz o seu primeiro discurso como presidente da República. Eu, como milhões de brasileiros, como eles dizem, não, ela representa 54 milhões, então pega esses 54 milhões e manda todo mundo ir para a rua defender ela. Não tem 50, ela recebeu o voto de 54 milhões. Hoje, pelo menos desses, tem 35, 40 que são absolutamente contra e quer vê-la pelas costas. É por isso que eles só falam para a militância. Eles não têm discurso para poder falar com a nação, porque não tem discurso de nação. A nação descobriu a farsa. Agora, quando terminou a eleição, eu crédulo, larguei minhas filhas em casa, Vossa Excelência do meu estado, aliás, que sempre me apoiou, sabe que eu morei 29 dias dentro de um jato, defendendo Dilma país afora. E depois a minha decepção, a minha vergonha, porque descobri que eles estavam escondidos atrás de um biombo. Eles nos usavam para preparar um país, para que eles pudessem tirar o leite, tirar o suco, deixar essa bucha que nós estamos vivendo hoje. Então é a decepção de milhões de brasileiros. Vai melhorar o Brasil com a saída dela? Não. Vai piorar? Vai. Nós também queda livre. Nós ainda vamos chegar no fundo do poço. É preciso que haja uma unidade e união nacional. Que o presidente, ao assumir no lugar dela, com o afastamento dela, como está previsto, que o Temer diga à nação que ele não é candidato à reeleição, que ele convide os melhores quadros desse país, sem lotear o ministério. Os melhores quadros até do PT para eles dizer que não querem aceitar, mas tem que convidar, porque onde tem joio tem trigo, lá tem gente de bem também. Convidar gente com capacidade, gestores, gente íntegra, todos nós, para tirar o Brasil desse fosso, tirar o Brasil desse esgoto onde eles nos meteram. Essa semana passada Lula gravou um vídeo, está na internet, e tem um determinado momento, senador Paim, que ele fala assim: o que adianta tirar a Dilma? Se tirar a Dilma, não vai consertar alguma coisa? Ei, eles estão cansados de dizer que não fizeram nada contra o Brasil. Vai consertar alguma coisa? Como assim? Não tem nada para consertar? Eles não quebraram nada? Eles nunca assumiram nada? Eu quero perguntar ao advogado da AGU, José Eduardo Cardoso, com pureza d'alma, a Dilma falou a verdade no processo eleitoral? Se ele disser que ela falou, que as peças publicitárias dela eram tudo verdade, e o que ela disse ela não fez, terá o meu voto. Estou assumindo um compromisso, terá o meu voto. Mas ele jamais falará. O diabo, no processo eleitoral, o diabo é o pai da mentira. E no processo eleitoral, Dilma era a mãe. Deixa eu dizer uma coisa, senhora. Nesse encerramento de tudo isso, o Zé de Abreu estava lá também, foi quando eu conheci esse ator que eu só via na televisão. E a gente gosta, né, de conhecer pessoas que a gente vê na televisão. Eu peguei na mão dele, um ator. Sempre tive muito respeito por ele como artista. Mas esse final de semana, próximo passado, ele cuspiu na cara de uma senhora, dentro do restaurante. Cuspiu no prato e na cara dela. Não importa. Eu não vi um discurso aqui da base do governo. Senadora Vanessa Caseltin, cadê a senhora? Não vi discurso de ninguém. Cuspiu numa mulher, seja lá o que tenha acontecido, não se bate numa mulher nem com uma flor, porque a mulher é vítima. Dia 8 de março, então, é cada discurso que mulher tem que encher isso aqui, que tem que dar as vagas para as mulheres. Tem, mas quem vota é o povo. Eu não sei o que o marido dela falou para Zé de Abreu, eu não sei o que ela falou para Zé de Abreu, mas seja o que ela tenha falado, ele não tem o direito de cuspir no rosto de uma mulher. Ele não tem o direito de cuspir no prato de uma mulher.
e a gente não vê nenhum discurso aqui, imagine se fosse Bolsonaro tivesse cuspido no rosto de alguém do PT. Imagine se sou um pobre mortal feito eu, um pé rapado, cuspido. Esse é José, que é mais pé rapado que eu, e Cristóvão, que é mais do que nós tudo junto. Cuspido no braço de uma mulher. E você está sorrindo de quê? Você é pé rapado também. Vocês todos aqui, porque é elite e riqueza, só quem tem é Lula e os filhos dele. Nós somos tudo pé rapado. E ele ainda chamou o senador Cristóvão de velhinho babaca. E aí, o Cristóvão vai se manifestar na defesa das mulheres, como faz sempre. Zé de Abreu chamou ele de velhinho babaca. Sabia disso, não é verdade? Velhinho babaca. Eu acho que os velhinhos do Brasil, os aposentados de país, estão tudo ofendidos com isso agora. Senhora, eu quero ver porque eu vou provocar. Amanhã na sessão eu vou provocar senadoras, vou provocar principalmente a senadora Vanessa Gajotin, que é incisiva, né? Essa questão da mulher, ela não deixa por menos. Ela não defendeu Rosa Weber, não. Mas eu acho que ela vai aproveitar e vai defender Rosa Weber. Sabe por quê? Ela não falou nada aqui da cusparada de Jean Willis. Sabe por que eles não falaram nada nem da cusparada de Jean Willis e nem da cusparada de Zé de Abreu? É porque eles estão cuspindo no Brasil sem dó. Ouvintes, esse foi um discurso do senador Magno Malta, né, no Senado. Eu não sei se tem o que complementar nesse discurso. Tem alguma coisa para complementar, Gislaine? Ali, a situação que nós vivemos politicamente no nosso Brasil, né? Que assim, um artista vai no restaurante, em uma discussão ele se acha no direito de cuspir na cara de outra pessoa. Na própria Câmara Federal, o Jean Willis se acha no direito de cuspir na cara de um outro deputado. Isso é para a gente perceber o nível, o tipo de gente que nós mesmos, nós cidadãos, colocamos lá para nos representar. Então, assim, quando eu pergunto, quando me pergunto de quem é a culpa, a culpa é nossa, por ter sido tão indiferente com o tipo de pessoas que nós colocamos lá para nos representar. Mas acho que o Magno Malta, ele traduziu, ele simplificou muito bem o que está acontecendo, né? O governo está cuspindo na nossa cara e quer continuar, né? Então, isso que estão fazendo nada mais é do que reflexo do governo que nós temos. Essa é a turma que apoia o governo, que faz parte do governo, e é isso que a gente está vendo hoje. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Atrasou? Com frio atrasou. Não sei se ouviu o discurso do Magno Malta que nós colocamos hoje aqui. Nós estávamos falando disso. Não vi. É um discurso longo. Foram 15 a 16 minutos. Então, essa questão de envolvendo todas as falcatruas do governo, e continuar mentindo que não fizeram nada, que a culpa não é deles, é sempre a mesma ladainha, né? Como o próprio Magno Malta colocou. Se o Lula disse que se tirar Dilma e colocar Temer não vão conseguir consertar nada, por quê? Está tudo certo? Ou fizeram um estrago tão grande que não tem como consertar mais? Fizeram um estrago tão grande que qualquer governo que agora for para esse posto vai passar um trabalhão para essa engrenagem rodar novamente. Exato. E não vai rodar de imediato, é impossível. Não, porque o rombo é tão grande que que nós vamos pagar hoje
pelo rombo e pelo roubo que fizeram, e as futuras gerações estão comprometidas com essa dívida. Os filhos, os netos e os bisnetos vão pagar essa dívida. Retrocedemos 20 anos na nossa economia. 20 anos. O que era para a gente estar à frente, nós retornamos ao que era antes. E o que eles alegam é por causa dos programas sociais. Eles queriam manter o programa social. Alegando que o rombo seria para manter todos os programas sociais dado para o povo, a população carente. Nada mais é do que demagogia, né? Porque eles praticamente roubaram essa gente, essa mesma gente que daqui a pouco não há nem mais como manter realmente esses programas sociais, porque não tem mais dinheiro, já não acabou. Tem mais dinheiro. O socialismo acaba quando o dinheiro termina. É. Então, nós estamos, como o Magno Malta falou, no fundo do poço. E aí a gente ainda não chegou no fundo. Se o poço não tiver porão, como o Guilherme disse. Na semana passada, que eu li em algum desses sites de notícias, mas entrevistaram o Mujica. Nossa, tem que dar ouvido para umas figuras dessas, né? Mas entrevistaram o Mujica e ele falou que quem assumir agora, depois da Dilma, não vai conseguir consertar as coisas. Essa crise é uma crise do capitalismo e as crises fazem parte do sistema capitalista. Ou seja, assume o socialista, a intervenção do Estado vai lá e detona tudo e a culpa é do outro. É do ciclo do capitalismo. Sim. Né? Como é que dá uma vida para uns imbecis desses? Eu não sei, mas são figuras cultuadas, Mujica e não sei mais quem. Para mim parece que é o Prêmio Tiririca. Nobel da Paz. Mujica e Tiririca, acho que é a mesma coisa. Viu aquele do Prêmio Nobel da Paz que esteve lá dando apoio para Dilma? Levaram ele até o Senado e ele se pronunciou no Senado dizendo que estava havendo um golpe contra a Dilma. Imagine, isso não são palavras minhas, eu estava assistindo ao Globo News e um dos comentaristas políticos disse o seguinte: imagine se em algum outro país um estrangeiro fosse lá dentro do Senado dizer que os senadores eram golpistas. Só no Brasil que acontece isso. O cara não conhece nada da nossa realidade. Só porque ele é Nobel da Paz não significa que ele conheça tudo da nossa realidade. Uma credencial para entrar onde? No Senado e dizer que são golpistas. Só mesmo no Brasil. Né? Então, foram lá, levaram ele, contaram uma historinha. Mas para quem defende o Maduro, como esse senhor defende... O da Nobel da Paz? Sim, defende Maduro? Defende Maduro, defende o governo da Maduro. Então, para ele que defende Maduro, não custa nada vir aqui defender Dilma, defender o PT e a roubalheira que está instalada. Não, isso tem que tirar o chapéu assim, porque eles jogam como time mesmo, né? Sim. A equipe é boa. A coesão para isso é boa. Em torno desse projeto, assim, ou seja, em torno do projeto de poder é forte mesmo, ou seja, eles se defendem, eles não largam o osso, não querem largar o osso. Uhum. Ouvintes do nosso WhatsApp é 9830-2115. 9830-2115. Nessa semana, nesses debates lá no Senado, por conta da comissão do impeachment, e aí deram uma informação que a Janaína, que eu não gostei muito da Janaína, não, a doutora Janaína, lá na defesa lá da denúncia dela pelo impeachment da Dilma, não gostei muito não. Ela extrapolou ali, levou para um lado ideológico, político, não gostei. Quer pegar carona? Quer pegar carona. Quer pegar carona. Eu acho que tem que ir lá e fazer um discurso técnico, tem que apresentar tecnicamente a sua denúncia. Se ela quiser... Mas as questões que ele estava fazendo
fugiu do técnico, como tu estás dizendo. Que os senadores da oposição estavam Isso. perguntando? Não, mas ela já, quando ela foi iniciar, ela já levou para um lado emocional e tal. Eu acho que ela tem que ser técnico. Fazer essa defesa tem que ser técnica. Ela quer fazer aquele discurso ali num palanque, ela pode fazer. Ela pode fazer. Agora não é que eu esteja dizendo que o que ela apresentou na denúncia não seja factível, não seja realmente real para propor um impeachment, mas aquele discurso dela ali não gostei. Mas ela apresentou um dado interessante, que um programa do governo federal denominado PSI, que era para ajudar pequenos agricultores, foi usado para empresários bilionários, deixando um rombo de 200 bilhões de reais. Até aquela empresa Azul, empresa de aviação Azul, recebeu dinheiro disso. Agricultura? A Azul comprou a TAP, né? Ou seja, talvez o dinheiro dessa compra já veio daí. Pode ser. A TAP lá é Portugal? Portugal. Como é que é o nome? Transportes Aéreos? Não, Transportes Aéreos. Transportes Aéreos Português, Portugal, uma coisa assim de Portugal. Então são essas coisas que o governo de Dilma fez que não tem como defender. Isso aí é indefensável. Não tem mais como alguém querer defender esse governo. Aí ficam agora nessa ladainha. Antes era não vai ter golpe. Agora é que não adianta mudar, que o Temer é igual. Sim, mas o Temer foi quem eles escolheram para ser o vice deles. Foi quem eles escolheram para apoiar eles na campanha. Agora não presta também. Mas é tudo farinha do mesmo saco, eu acredito. E por isso que se agarraram a ele. Agora não tem como mudar realmente de uma hora para outra, sem dores, né? Sem qualquer dor para a população. O que aconteceu no governo? É isso que eu fico assim, como eles têm o poder absoluto, assim, né? Porque esse impeachment, essa retirada tá vindo de dentro. Isso é fogo amigo, ou seja, não veio da oposição. O impeachment não veio da oposição. O impeachment veio de dentro do governo. Foi um movimento de fora, né? Que é de fora, esse movimento foi de dentro. Mas que eles de dentro, eles Cunha? Sim. É a base do governo? Sim, o Cunha fazia parte do... Cunha faz parte da base de sustentação do governo, a PMDB. Sim. Ou seja, isso que eu estou falando. E apoiou até pouco tempo. Não existe, até hoje não existe oposição. Tanto que quem vai assumir não vai ser oposição. Sim, então, que eu comentei aqui outro dia que o deputado Heráclito Fortes, ele disse isso. A oposição, ela não fez nada para esse impeachment. Não existe oposição. É aí que eu quero chegar. Não existe. É só um jogo de troca dos times do mesmo grupo que vão trocar, mas não existe, não se está trocando. Está mantendo. Tanto eu vi na Folha hoje, eu recebo o e-mail do jornal da Folha, e o Temer já recua no corte de ministérios. Sim. Por pressão da base aliada. Ou seja, ele pensava em 22, já está em 32, né? Já está em 32. Daqui a pouco ele corta um. Cortou os ministérios. Eu até estava tentando acessar aqui, mas eu não consegui, não abriu aqui a página na internet. Mas tinha uma notícia boa e infelizmente eu não consegui abrir para ler, mas o título era o seguinte, que o Temer ia privatizar tudo que fosse possível. Pelo menos isso já é um alento. Já é alguma coisa de uma luz no fim do túnel. Porque não há como... Esse discurso está no ar também, né? Parece que já está no conhecimento popular isso, porque essa semana também eu entrei num ambiente que tinha duas pessoas, tu olhava assim, duas pessoas simples assim, mas conversando nesse linguajar simples, e um dizia para o outro assim, mas tem que privatizar tudo.
Eu fiquei de canto olhando, olha só. Imagina se nós iríamos ouvir isso há 5 anos atrás. Eu tenho que privatizar. Aí o outro que estava ouvindo esse discurso dessa pessoa chegou e falou assim: eu estou esperando uns produtos do correio que já está demonstrado no rastreamento que está ali e os caras não me entregam. Eu tive que ir lá bater boca com os caras. Ou seja, as pessoas identificam, tem que privatizar tudo e sabem o que privatizar. E o porquê também, né? E o porquê? Porque o serviço não funciona. Exatamente. Não existe retorno, não existe funcionalidade nessa situação. E está se popularizando essa mentalidade. Ou seja, desse modo não funciona. Né? São pequenas coisas assim que a gente ouve essa semana, começa, olha, tem um vento diferente soprando. Né? Ó, quem sabe daí vem alguma coisa, mas já está do conhecimento da massa de que essa estatização excessiva não funciona, né? E que a solução é passar para a iniciativa privada. Estamos talvez amadurecendo nesse aspecto e as coisas talvez comece a tomar uma velocidade de mudança um pouco maior, né? Eu estava falando com uma pessoa nesta semana e ela me questionava, mas como que nós vamos mudar? Como que nós vamos mudar isso? E eu respondi a ela que nós temos que começar a apoiar esse Estado menor. Só em nós termos um Estado menor já vai mudar muita coisa. Só em privatizar essas estatais que estão servindo só para corrupção e para sugar o nosso dinheiro, já vai melhorar muita coisa. Então, basta esse detalhezinho só para que a gente consiga já melhorar bastante, avançar. E vamos defender essas ideias realmente mais liberais do que... Porque não adianta a gente ficar escolhendo só eles, não vai mudar nada. Um outro fato aqui que eu consegui pegar no discurso lá da doutora Janaína no Senado, que eu não tinha lido isso em lugar nenhum, eu acho que ela pegou isso numa sentença do juiz Sérgio Moro. Ela disse que aqueles investimentos que o governo federal disse que são sigilosos, que vão ficar sob sigilo durante anos aqui, para ninguém saber onde é que a gente eles informam para onde foi o dinheiro nosso, através do BNDES. Que é do exterior? Que é do exterior, que foi para o exterior. Mas não diz para que foi usado. Qual finalidade? Vejam bem, o nosso dinheiro. Imagina eu pedir dinheiro, né? Ou pedir não, obrigar alguém a me dar um dinheiro e eu não dizer onde é que eu vou colocar esse dinheiro. Isso é o governo federal está para gente. Vocês vão ter que me dar esse dinheiro através de tributos e eu não vou dizer para vocês onde é que eu vou investir esse dinheiro, onde é que eu vou gastar esse dinheiro de vocês. Foi isso que o governo federal fez. A transparência. Transparência. Isso não faz parte de um governo republicano, de um país republicano como o nosso. E aí a doutora Janaína disse o seguinte, que na sentença lá numa das sentenças do juiz Sérgio Moro, investimentos sigilosos foram aplicados em Angola, através de empresas que eram representadas pelo ex-presidente Lula. Que agora estão no centro do furacão da Lava Jato. Então essas empresas foram prestar serviço lá em Angola, com dinheiro sigiloso. O marqueteiro de Lula e Dilma, marqueteiro lá das campanhas, dos dois, que está preso, também foi prestar serviço em Angola. E que a maior parte de dinheiro, de propina, que está sendo apurado no Petrolão, vieram de contas bancárias de Angola.
Então não tem como dizer que Lula não tem nada com isso, que Dilma não tem nada com isso. Gente, vamos abrir o olho, gente. A hora que abrir o BNDES, a caixa de Pandora, a Petrobras vai ser o petrolinho. Vai ser o petrolinho, cara, não vai sobrar nada. A hora que abrir esse BNDES... Aí na mesma linha, você veja só. Quando o dinheiro o mensalão do BNDES vai virar mesadinha. Não, na verdade o petrolão, hoje se descobriu que o petrolão abastecia o mensalão, né? Sim, a escala crescente da coisa, né? O que era o mensalão já virou uma semanada perto do petrolão, né? Agora vai virar o petrolinho e a mesadinha da criança. A semanada. Na mesma toada do dinheiro que foi para Angola, aí investiram lá no Porto de Mariel, em Cuba. Que só investe em país grande, né? A Dilma só investe em país realmente, faz negócio mesmo bom, né? É Angola, Venezuela, Bolívia, Cuba, né? Nada de ideológico, é só realmente pensando no bem do país. E aí investiram lá no Porto de Mariel. Só países com o livre mercado, né? Sim, com um governo bem democrático, né? E investiu em Mariel. E aí aquela petezada do Facebook, dizendo que nós estávamos todos errados, que o governo estava fazendo um bom negócio, porque o Brasil iria explorar o Porto de Mariel futuramente, que seria um grande canal de negócios e tal. A Odebrecht estava lá. Por acaso, no Porto de Mariel. Bem, então o BNDES investiu 240 milhões de reais a fundo perdido no Porto de Mariel. E quem é que hoje vai usar o Porto de Mariel? Está uma briga entre os Estados Unidos e Cuba. Estados Unidos e Rússia. Não, mas quem vai administrar parece que era uma empresa de Taiwan, né? Uma dessas administradoras logísticas. Eu não sei. Era Taiwan, mas é do Sudeste Asiático. Não sei. Então, os tigres asiáticos. Então os Estados Unidos e Rússia que estão disputando hoje o Porto de Mariel. Então, o nosso dinheiro foi para lá. E agora quem vai usar o porto, quem quer administrar, quem quer faturar em cima do porto, está uma briga entre Estados Unidos e Rússia. E agora, dona Dilma? E o Brasil ficou com a dívida. E o Brasil ficou com a dívida. Nós ficamos com a dívida. Né? E agora, petezada? O que é que vocês têm a dizer disso? Vamos ratear essa dívida aí? Vamos para um intervalo e retornamos. Ouvintes da Rádio NBC FM, retornamos com o programa Eles e Ela. Hoje nós teremos, daqui a pouco, uma conversa com Giovanni Ferreira Pereira, consultor do Sebrae. Voltando aqui aos nossos assuntos políticos, que é o tema do nosso programa, queria dizer às pessoas, lembrar que o nosso WhatsApp é 9830-2115. E eu tenho aqui uma mensagem que nós não lemos no programa passado, em razão do tempo, né? Estávamos em cima da hora. A Marlene parabenizou ao Vinícius, né? O Vinícius, aquele garoto que esteve aqui, conversando conosco sobre política. E ela disse que ele se expressou muito bem, parabéns ao programa, em trazer um jovem que nos traz um grande exemplo, que nem todos os jovens sejam omissos, né? Definiu com clareza e simplicidade que todos podem entender. É fácil ser comunista no capitalismo. Marlene, obrigado pela audiência. Você que está nos ouvindo agora, já mandou mensagem para nós também, novamente, né, hoje. Obrigado pela audiência. Bom dia, Alisson. Bom dia, Sérgio, a toda a equipe e a todos os ouvintes. Um pouquinho atrasado hoje, mas estou aqui. Pensei que eu estava atrasado. Acordei às 11h01. Eu acho que 12h30 chegou o Euclides. Eu vou aproveitar aqui, já que o Alisson chegou, e ele que me
me alertou sobre o debate que estava acontecendo no Facebook a respeito da PEC do diploma. Como é que é? PEC do diploma. O que é isso? É que está tramitando na Câmara Federal um projeto de emenda constitucional para que os candidatos, qualquer nível, eles só possam ser candidatos se tiverem diploma de nível superior. E o jornal O Globo, ele começa a matéria dizendo o seguinte: não há chances do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltar à presidência da República em 2019 se depender da vontade de 190 deputados, entre eles 9 do PT, como o ex-presidente da Câmara Marco Maia, do Rio Grande do Sul, e o ex-líder do partido Cibá Machado, do Acre. Esses parlamentares apoiam uma proposta de emenda constitucional que estabelece a obrigatoriedade de ter um diploma de ensino superior para se candidatar a qualquer cargo eletivo de vereador a presidente. Ele pode, tá? Hein? Ele pode. Pode, em razão dos títulos honoris causa? Em razão disso, porque o que ele precisa de uma universidade no Brasil reconhecendo... Exatamente, que não tem nenhuma ainda, é uma discussão a respeito disso. Mas é o Lula, acha que não vai aparecer? Não, mas o Lula não vai ser candidato, não vai ser por isso, ele não vai ser candidato porque ele vai ser preso, só isso. Amém? Eu acredito nisso. Então ele com diploma ou sem diploma, ele não vai assumir. Mas Sérgio, por que tu é contra essa PEC? Eu sou contra pelo seguinte... a presidente tem diploma? Tem, formada em economia. Certo. Tá, tudo bem. Mas não entende nada de economia. Certo. Mas é formado. Michel Temer tem diploma. Advogado. Né? O Eduardo Cunha também deve ter diploma. Tem diploma, né? Advogado também. Sim, mas aí essa gente é corrupta e isso mudou alguma coisa, o teu diploma? Não, mas Sérgio, o conhecimento eles têm. Tanto o teu diploma ou não ter, não vai dizer se tu é corrupto ou não. A falta do diploma também não é garantia de honestidade. Exatamente. Então qual é a intenção de mudar? Não, esse projeto é uma forma de tentar barrar uma possível candidatura do Lula, que não vai acontecer. Não, eu não acredito que a proposta seja em razão do Lula. Eu acho o erro talvez seja não segmentar. Eu acho que existem escalas de hierarquia diferentes dentro dos cargos eletivos. Por exemplo, digamos, estabelecer, você precisa ter nível superior para presidente e senador. Sim, aí eu até concordo. Até concordo. Ou presidente, senador e governador. Mas agora, aí para porque dificilmente alguém chega lá sem passar primeiro por ser vereador, por ser prefeito. Dificilmente alguém chega deputado federal, senador, sem passar por uma... Talvez não nos cargos, assim como eu acho que o voto também deveria ser segmentado. Ou seja, para candidatos como presidente, senador, você não poderia ser analfabeto para votar. Existe uma... Você tem que saber se orientar, você tem que poder buscar uma informação que não venha da boca de alguém. Num jornal, numa mídia, numa internet, ou seja, né? Tudo bem, vamos dizer assim, para votar para o vereador, que é uma coisa mais próxima, que é uma coisa do convívio. Realmente, você não precisa ser letrado ou ser alfabetizado. Agora, para uma escala superior, é diferente, né? Conhece aquela ideia do Stuart Mill? O John Stuart Mill, ele criou, ele na verdade foi o que criou essa questão do voto proporcional, né? Foi criado por ele para dar, digamos assim, força para um grupo ideológico. Né? Por fim, no Brasil não deu certo, porque veio PT com PSL unido, aí vê que realmente não faz. Mas ele criou um sistema onde o candidato a eleitor faria uma prova sobre as funções atribuídas, né, aos poderes públicos, e dependendo da nota, ele teria direito de 1 a 3 votos. Ah, entendi. Né? Eu sou bem simpático com essa ideia. Por favor, repita que eu estava meio absurdo aqui nas minhas leituras. O voto dele pode ter pesos diferentes. O voto tem pesos diferentes, ou seja, elabora-se uma prova, né, onde se requer do candidato a eleitor, né, conhecimento sobre os poderes públicos, qual é a função de cada um, né, questões legais, e dependendo da nota, esse eleitor vai ter direito de 1 a 3 votos. Né, quanto maior o grau de conhecimento dele sobre políticas públicas, sobre legislação, sobre direito, maior o número de votos. Ou seja, todo mundo vai votar. Né? Na pior das hipóteses, tu vai ter o teu voto. Né? Na melhor das hipóteses, tu vai ter direito a 3 votos, dependendo da nota que tirar na prova.
Eu gostei dessa ideia. Não, mas isso é utopia. Mas é só a falcatrua que vai haver nessas distribuições das provas. Isso é... Agora, mas a forma de ser alfabetizado, eu acho que o voto do analfabeto para todos os cargos eletivos... Essa aí eu não sei quem é o autor da frase, mas talvez tu lembres. Isso aí vai bem ao que o voto não deveria ser... como é que é? O voto deveria ser pesado. Acho que é mais ou menos assim, no mesmo sentido. Exato, mas essa frase não é dessa pessoa aí, não. Não é de Stuart Mill. Não, quem falava muito sobre isso é Alex de Tocqueville, né? Eu acho que é dele. Ele tocava muito essa questão do voto, da democracia, ele criticava... O voto não deveria ser contado, deveria ser pesado, essa era a frase. Ele criticava muito a democracia de um homem, um voto. Ele criticava muito isso. Vejo que isso eu não vejo relação com a questão de tirar o Lula do páreo, porque o Globo traz essa seguinte informação. A PEC, apresentada em 15 de março deste ano, tem como autor o deputado Irajá Abreu, PSD de Tocantins. Filho da ministra Cátia Abreu, uma das principais aliadas da presidente Dilma dentro do PMDB. O próprio Irajá foi um dos poucos parlamentares do PSD a votar contra o impeachment na Câmara. E tem apoio aqui de vários deputados, né, do PT. Imagina, o Cibá Machado do PT é a favor dessa PEC. Olha só, cara. É curioso, ele tem Olha, se ele tem, ele conseguiu a longa distância. Não foi nem a distância, a educação à distância, é a longa distância. Porque o que aquele cara fala por SEDEX. Eu não quero ser preconceituoso, mas eu acho que no Acre não é difícil, né? Aquele cara, o que ele fala de besteira, aquele homem... Dá pra mandar por SEDEX pra lá, tem correio. Tem correio lá? Vai por balsa, né? Mas tem. Lá em Roraima é mais ou menos assim, cara. Uma outra matéria que eu li nessa semana que me chocou foi o drama das 61 milhões de crianças que crescem sem seus pais na China. Os pais estão saindo da área rural, estão indo para os centros industrializados da China e deixam suas crianças ou sozinhas ou com vizinhos, amigos, ou os avós. Ou a própria sorte, né? Sim, deixa sozinhas, a própria sorte. A própria sorte. E vira, quer comer, te vira. 60 milhões de crianças. E aí, alguém poderia fazer uma leitura de que isso é culpa do capitalismo. Mas é tudo culpa do capitalismo. Mas não sabe que os intelectuais dizem que a China adota uma espécie de capitalismo? E lá é o capitalismo de Estado. Sim. Sérgio, não existe capitalismo de Estado. Sabe, o capitalismo é o respeito à propriedade privada, ao livre comércio. Isso é o capitalismo. Qualquer coisa fora disso é uma forma de socialismo. Não, mas há quem, dentro de quem defende as ideias liberais, que defende, que atestam esse tipo de capitalismo. Não, mas isso não é capitalismo. Isso é uma forma de socialismo. É uma intervenção, na verdade. É intervenção, só que com outro nome. Isso vai ao controle do Estado, ou seja, ao controle econômico do Estado e aos monopólios. Como é que isso vai ser favorável a alguma atitude liberal capitalista? Isso é completamente contra. A própria administração do Obama nos Estados Unidos, ela é vista também como se fosse um capitalismo de Estado. Como se o governo financiando algumas empresas, né? Como a Dilma fez aqui. Financiou algumas empresas. Então seria isso o capitalismo do Estado. Financiar algumas em detrimento de outras. Mas esses 60 milhões de pessoas, por que as crianças não vão junto com os pais? Porque o governo não permite. Então o problema não é o capital, não é o capitalismo, né? Não é porque as pessoas estão indo em busca das indústrias, né, de sobrevivência, então é que o capitalismo que está gerando isso. Não, o governo não permite que as crianças sejam levadas com isso. E isso um problema é um regime socialista. O governo está interferindo na vida das pessoas, está intervindo
e dizer não pode, né? Tá tolhendo a liberdade deles. Ou seja, no modo um pouco diferente, ele está indo lá, pega os camponeses, bota dentro de um veículo e leva para as empresas. Não sei se seria dessa forma, não sei. Se eles vão se eles não vão por livre e espontânea vontade. Mas, Sérgio, um governo que diz quantos filhos tu pode ter e qual deve ser o sexo deles, eu acho que isso aí é fichinha, perto do que o governo da China faz, sabe? É o governo, eu acredito que atualmente é o governo que mais interfere nas liberdades individuais no mundo, né? Mais até mesmo do que Cuba. Cuba, na verdade, está se abrindo, né? Cuba não tem mais retorno. Até eu quero trazer esse debate aqui num próximo programa, que eu tenho uma questão bem interessante para fazer a respeito de segurança. A maior preocupação dos cubanos hoje, com a abertura, é a segurança que eles têm, em tese eles têm hoje, que lá não há criminalidade, praticamente zero. Pelo menos isso são dados passados... Divulgados, né? Dados divulgados pelo próprio governo. E outras matérias, outros meios de comunicação que eu já vi, que entraram lá e conversam com as pessoas até de forma velada, quando conseguem, e é essa informação que eles passam, né? E eu queria trazer isso para um debate futuro. Aí. Agora, Cuba acho que vai passar a perna na companheirada, galera. Eu também tô achando que vocês vão promover uma abertura. Quanto dinheiro foi pra lá? O PT vai começar a chamar o irmão do Fidel de traidor. E vai chegar o momento que o pessoal daqui, os caciques, vão lá querer receber alguma coisa e meu companheiro faz parte do passado. Mas sabe que agora, depois de 50 anos, Cuba vai começar a permitir que seus moradores viajem para o exterior, né? Sim. Vai começar a permitir isso. Uma parte dos cubanos não gostou. Não gostaram disso. Porque agora aquela historinha de tu construir uma jangada, atravessar o Atlântico, chegar nos Estados Unidos e conseguir ser aceito automaticamente, acabou. Acabou, a partir do momento que abriu uma embaixada americana em Cuba, a historinha acabou. Você vai ser deportado. Meus amigos cubanos, se alguns estiver ouvindo, tá? Ó, corre, vai nadando. Acabou-se. Daqui a pouco serão os brasileiros fazendo isso. Nós estamos já para o início da nossa conversa com o Giovanni, que já está aqui no estúdio desde as 11 horas, né, nos ouvindo, né? O Giovanni que começou aqui conosco, não na rádio, que ele nunca quis participar como parte da equipe, mas começou conosco lá no início do Partido Novo, quando nós estávamos engajados naquela proposta política. Nós vamos dar um minutinho aqui de intervalo e nós retornaremos com a participação do Giovanni. Ouvintes da Rádio NBC FM, retornamos com o nosso programa Eles e Ela. A professora Gisele, que nos ouve, mandou uma mensagem pelo nosso WhatsApp 9830-2115, dizendo que deixa eu ver aqui certinho a mensagem dela. São só 2 linhas, eu não consegui gravar. A idade é fogo. Parece que está virando moda as cusparadas do PT. Enquanto eles ficarem só cuspindo, ainda vai ser suportável. A hora que começar a escarrar na nossa cara, aí vai ser feio. Vomitar, né? Estou vomitando. Não. Evoluindo, né? Não viu aquela moça lá na Avenida Paulista, lá, que fez com a foto do moço? Não viu o que dá. Não, nem fala. A biológica da parte inferior do corpo. Afeta todo mundo. E detalhe, a moça é professora na rede pública de ensino na escola primária. Ela ensina filhos de um monte de gente. Imagina, se querem caçar o mandato, se querem caçar o mandato do Bolsonaro porque ele homenageou o dito torturador, então uma professora dessa ela tem que ser demitida do serviço público. O que mais chega tanto o pessoal dizendo que o Bolsonaro é ignorante porque chamou o Ustra de brilhante. Brincadeira, né? Eu tinha um assunto bem importante aqui
Mas eu vou só comentar. Plano secreto do Planalto, ao qual esta coluna teve acesso, prevê uma manobra que obrigaria os cofres públicos a bancar o governo paralelo anunciado por Dilma após o seu afastamento. A ideia é nomear ainda no governo atual, antes do dia 11, data de votação do impeachment, os membros do futuro governo paralelo. Ao serem demitidos pelo novo governo, pedirão o direito à quarentena remunerada por 4 meses. A informação é do colunista Cláudio Humberto, do Diário do Poder. Então, vamos ter dois governos no Brasil, o oficial e o paralelo, igual no dólar, né? O oficial e o paralelo. Então, eles querem ser remunerados, eles querem continuar lá esperando o processo do impeachment, a Dilma e todo o staff, e recebendo dinheiro, recebendo salários. E os bobos aqui pagando. Legal. Que orgulho, né? Bom dia, Giovanni. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Gislaine. Bom dia, Alisson. Bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. O Giovanni foi convidado para participar do nosso programa. Ele é consultor regional sul da FACISC, consultor especialista em turismo e desenvolvimento territorial, credenciado ao SEBRAE e mais outras atribuições que, se eu for começar a dizer aqui, nós vamos perder metade do programa. Giovanni, dentro de hoje da área que atuas, Giovanni Bitubense, para quem não sabe, dentro da área que atuas hoje profissionalmente, qual é a maior reclamação dos empresários? Bom, sem dúvida nenhuma. Bom dia aos ouvintes também, né? Acabei esquecendo. O pessoal que acompanha aí pela internet, né? A Rádio NBC FM. Sérgio, a reclamação básica no meio empresarial hoje é a questão da carga tributária, né, que realmente é o que acaba abafando as empresas, né, e prejudicando a geração de riquezas. E uma coisa que a gente detecta muito nos locais que a gente vai e nos planejamentos que a gente faz é a questão também da falta de mão de obra qualificada. Esse ainda é um problema que quem vai empreender encontra, né? E seja em todas as áreas, né? Desde do turismo que a gente vai falar, ou no próprio chão de fábrica, enfim, hoje em dia existe muita falta de mão de obra qualificada e com um agravante de pessoas que não querem se qualificar, né? Porque as associações empresariais para as quais eu presto consultoria disponibilizam vários cursos de qualificação e que muitas vezes não conseguem fechar as turmas porque as pessoas não querem se qualificar, né? A empresa às vezes até se propõe a pagar e o próprio colaborador não tem interesse em participar daquele curso. Semana passada em Tubarão tinha um curso de operação de empilhadeira que foi transferido por falta de pessoas dispostas a fazer esse curso. Um negócio extremamente bom, importante, uma profissão que operador de máquina a gente sabe que tem uma certa valorização, né, salarial. Não é mal remunerado. Não é mal remunerado, né? A gente sabe dos operadores do porto aqui, de guindaste, enfim, são bem remunerados. E o curso teve que ser prorrogado por falta de pessoas. Então essa é uma dificuldade que os empresários enfrentam, tributária e a falta de mão de obra qualificada. Hoje eu estava conversando com um colega lá de Florianópolis. Ele foi publicado um artigo dele no jornal Santa Catarina, lá em Blumenau, se não estou enganado, ou Joinville, e ele falava que nesse artigo que as questões de educação, que as pessoas eram mal informadas. Eu disse a ele que eu até concordaria em parte, agora, que há uma grande massa que ela não quer ser bem informada. As informações estão ali, como a gente já debateu isso várias vezes aqui, né? As informações estão na internet, né? E as pessoas não querem. Isso com certeza, né, Sérgio? A informação está disponível hoje nos meios, né? Na mão da gente, né? E hoje não é tão difícil, tu tem um celular aí que possa te gerar notícias, enfim, mas tem rádio, né, tem jornal, a própria televisão, enfim, só não se informa quem não quer, né? Então é evidente que quando tu divulga uma capacitação dessa, né,
isso é divulgado em alguns meios. As associações também não conseguem, né, abraçar todos os meios de comunicação com investimentos, enfim, até porque as capacitações elas são subsidiadas em alguma parte e acaba não gerando recurso suficiente para isso. Mas eu acredito que só não é informado quem não quer, né? E qual as soluções que o empresariado vê para essa diminuição, para promover uma diminuição na carga tributária? Sérgio, hoje existe do sistema FACISC, que é o sistema da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, uma proposta de reforma tributária que ela já foi entregue no Congresso e isso depende, eles fizeram de duas formas, apresentaram aos deputados e também existe um movimento para coleta de assinaturas para que isso seja apresentado como proposta popular, né? Mas infelizmente precisa de 1 milhão de assinaturas e é difícil, né? Às vezes tu consegue 2 milhões de votos no BBB e não consegue 1 milhão de assinaturas para uma reforma tributária. E aí existe uma questão também, então os empresários fazem várias ações para estimular esse tipo, né, de reforma, e aí não só a nível de Brasil, mas a nível de cidade também, né? As associações empresariais elas lutam também por essa redução de carga tributária na própria cidade, por redução de despesas do poder público, porque isso é o que acaba acarretando o aumento da carga tributária, né? Então, para você ter uma ideia, e aí nós temos um problema também, que é o problema da desinformação, né? Porque, por exemplo, a população, tem gente que ainda acha que não paga imposto, né? E se vocês entrarem hoje aí no site do Impostômetro, que é uma ferramenta que é da Associação Comercial de São Paulo, somente esse ano já foram pagos, eu olhei antes de sair de casa, estava em 683 bilhões de reais em impostos. Isso dá R$ 1.205 por habitante, né? Então eu já paguei R$ 1.205 de imposto, a Gislaine já pagou, o Guilherme já pagou, qualquer pessoa que estiver nos escutando hoje nesse momento já pagou R$ 1.205 de imposto esse ano. E o que é pior, sem saber, né? Sem saber, porque em tudo que tu compra tem imposto embutido, né? A gente tem uma tabela lá de um movimento que é feito, que até agora no dia 21 de maio, no sábado, é comemorado o Dia da Liberdade de Imposto, né? E aí é feito um movimento que é dentro do sistema da FACISC, que é o Feirão do Imposto, onde são feitas ações, vão ser mais de 50 cidades do estado, onde se busca esclarecer para a população que ela paga imposto, né? E que esse imposto é mal aplicado, enfim, não retorna de forma eficiente. E isso é uma coisa que é difícil, né, para acreditar que hoje ainda tem gente que acha que não paga imposto e mesmo pagando e esse retorno não volta. E aí existe também uma letargia, porque a gente sabe que aquela história, né, a origem da palavra, o quinto dos infernos, né? É que lá em 1750 o governo português, né, a coroa portuguesa resolveu começar a cobrar impostos sobre o ouro que era explorado no Brasil, né? E na época era 1/5, eram 20%, né? E hoje a gente paga 41%, são 2/5 dos infernos. Hoje está em 41%? 41%. Então nós trabalhamos até... O que eu tinha lido aí recentemente era 37%, 38%? Na média ali, né? Essa conta ela é um pouco complicada de fazer, mas se for lá pelo impostômetro, nós trabalhamos até o dia 21 de maio para pagar imposto. Então por isso que é o dia da liberdade do imposto, né? Dali do dia 21 de maio em diante, Guilherme, é que tu vai começar a ganhar dinheiro. Aí você começa a viver, né? Começa a pagar suas contas, se alimentar. Exatamente. Então 1/5 da tua capacidade, 2/5 da capacidade de produção do país é em impostos. Eu li um artigo desenvolvido até eu acho que comentei aqui, por um economista americano, que ele diz que é mais do que isso, né? Na verdade a gente pensa que é isso, mas ele botou no papel, foi contas, né, cálculos que ele fez durante meses, e disse que na verdade o brasileiro trabalha 7 meses por ano só para pagar imposto, né? Eu achei interessante, que eu lembrei de uma experiência que eu mesmo vivenciei, né? Que eu e minha esposa tivemos a filha lá na Carmela Dutra, e nós recebemos uma carta do governo pedindo ali, né, perguntando como é que foi o atendimento, tal, e mostrando o custo que, né, todo o tratamento dela havia gerado ao governo. No total, né, isso porque foi cesariana, no total, com todos os atendimentos, porque ela desenvolveu diabetes e tudo mais, o hospital recebeu R$ 1.580 por tudo isso.
Né? Aí nós começamos a rir, eu olhei para ela, a gente começou a rir, porque só o que a gente havia comprado de eletrônico, né, uma TV nova, alguma coisa, já pagava aquilo ali e sobrava. Né? E se fôssemos botar aí o imposto sobre a telefonia, sobre a alimentação, sobre a farmácia, né, o último cálculo que eu fiz, nós pagamos mais de 30 mil reais de impostos num ano. Então, eu recebi um benefício, R$ 1.580. E os outros? Onde é que estão? E tem mais um agravante, Alisson, é que além disso, além de ser mal aplicado e não retornar para a população, né, de forma adequada, esse recurso ainda tem a burocracia da arrecadação, que é extremamente complicado. Então, inclusive, essa proposta de reforma tributária que existe do movimento empresarial, ela não propõe redução de receita para o governo. A receita do governo, ela permaneceria a mesma. O que ela propõe é uma simplificação da maneira como isso é arrecadado. Porque hoje o empresário perde um tempão danado para prestar esclarecimentos ao governo, para gerar guias, para fornecer as informações de quanto ele faturou, são várias declarações, né? Enfim. Então, além de cobrar, né, e ser mal aplicado, ainda é complicado tu contribuir e declarar aquilo. Mas tu acredita que essa centralização de poder que nós temos no Brasil, como Brasília, isso é o que gera a maior parte dessa burocracia, dessa dificuldade? Né? Porque até o Guilherme, uma vez aqui, né, falando sobre isso, o Guilherme falou uma coisa muito interessante, né? Porque a cidade recolhe o imposto, manda para o Estado recolhe tudo, manda para a União, depois a União é que vai repassar em partes. Né? Até o Guilherme sugeriu, não, vamos inverter o percentual do que é enviado. Sim, com certeza. Né? Ao invés da gente ficar só com uma fatia, vamos mandar só uma fatia para a União, como é, por exemplo, os Estados Unidos, né? Mas lá cada estado tem o seu código tributário próprio, né? Aí, por fim, eles pegam um percentual daquilo e mandam para a União. Então, eu até acredito que um dos maiores problemas que nós temos no Brasil, e que é o mesmo problema da Rússia, é essa centralização de poder, né, em um só local. E é o que vai acabar com o Canadá em no máximo 20 anos, se eles não mudarem isso. Né? Isso está na gênese, como a gente já tinha falado, isso está na gênese da nação brasileira. Né? Porque se a gente comparar como foi a gênese da nação dos Estados Unidos e da Europa, na verdade foram centralidades que foram se unindo. Ela partiu daqueles castelos que eram reinados, que eram menores do que o centro de Imbituba, né? Eles eram reinados. E eles tiveram que se unir. Então essa união foi muito custosa e negociada. Então, assim, a maior parte fica na centralidade. Foi mais difícil do que coligar com o PMDB em Bituba. Então, esse tipo de negociação fortalece essa centralidade municipal, que é onde se gera a riqueza. Estados Unidos, mesma coisa. As colônias tiveram que se unir para se tornar independente da Inglaterra. E para se unir, tiveram que negociar. No Brasil sempre foi de cima para baixo. O próprio Brasil surgiu como um empreendimento exploratório, em que a partir dali foi se designando, formando as capitanias hereditárias, né, as sesmarias e coisas que a partir dali, ou seja, a origem de tudo está na centralidade. E nisso se manteve. E aí tem o controle, né? Tem o controle total. Não, aí o controle é total. Então, realmente, o recurso vai primeiro para essa centralidade federal para depois ser distribuído. Esse problema está na nossa gênese. Tem na internet, é até um livreto, acho que se for baixar ali em Word vai dar umas 12 páginas, que explica bem que é a história da Alemanha. Né? Que a Alemanha, na verdade, eram 3 reinos. Né? E houve também essa negociação, houve batalha, houve guerra, tudo. Até chegar a esses 3 reinos já foi... Né? Até eles entraram no entendimento e formar um único país, né? Corta aqui, corta ali, simplifica isso aqui, tá, até chegar no até que eles resultado. Esses 3 reinos já foi um sangue para tudo que é lado. Mas eles reuniram, só que detalhe, cada um deles manteve uma certa independência econômica, legal, e das repúblicas, né, que existem, que adotam esse sistema de federalização de cada região, a Alemanha é a menor república delas, territorialmente falando, né? E a gente viu o que aconteceu na crise do euro, né? A Alemanha ficou intacta. A Alemanha ficou intacta e por fim levou pedrada dos gregos a dar com pau. Tinha grego dizendo que a Alemanha devia a dívida da Segunda Guerra Mundial. É o Bundesbank que sustenta a economia europeia.
Eu tive numa missão empresarial na Alemanha em 2009, né? E uma das coisas que me chamou a atenção lá justamente é essa descentralização do poder, né? No qual a Secretaria do Trabalho e do Emprego, ela é no município. E com recurso no município, né? Lá aqui, praticamente tudo é centralizado no município. Isso, aqui se tentou, né, descentralizar o governo estadual, né? Criando as SDRs, que agora são agências de desenvolvimento regional, e só porque não se descentralizou o recurso. Né? Então lá a Secretaria de Trabalho e Emprego é no município. Será que se falar que descentralizou a gastança e a corrupção, acho que é melhor, né? Seria, talvez sim, né? E o que é que acontece? A empresa lá, se tu é um empresário na Alemanha e tem uma dificuldade financeira, tu procura a Secretaria de Emprego e diz o seguinte: ó, eu tenho 5 funcionários e eu estou com dificuldade financeira. Eles pagam o salário dos teus funcionários durante 10 meses, se eu não me engano, faz tempo, já não lembro mais qual é o prazo, mas era algo em torno disso, para que tu consiga recuperar a empresa, e o teu único compromisso é manter aqueles empregos depois que tu recuperar. Então, olha só a diferença de gestão de recursos. Mas depois ele repõe esse valor? Não, a fundo perdido. É a fundo perdido? Porque isso é o dinheiro do imposto que ele paga. Que lá a realidade é diferente da eficiência das empresas, da coisa assim, ou seja... Mas no município, eles não precisa ir a Brasília pedir isso, entendeu? Isso está ali na tua cidade. Não devem ser muitas empresas que passam por isso, né? Deve ser uma coisa corriqueira, assim. E até porque a cultura é diferente. Uma ordem. Não, porque a economia lá é mais pujante, é mais embasada, ou seja, para uma é diferente aqui do que várias empresas passam por essa dificuldade ao mesmo tempo. Ou seja, lá na centralidade, de repente, vai surgir uma que está em dificuldade, que não é uma coisa que surge toda hora. Aí o pessoal vai lá, peraí, vamos segurar. E a cultura é diferente. Né? A cultura, porque se uma empresa vai lá bater na porta do governo, é vergonhoso, ela fica ruim em frente ao mercado. É vergonhoso. Né? Aqui é diferente, aqui tu pedir dinheiro é coisa mais banal. Eu lembro que na época lá, o seguro-desemprego era um salário. Vamos supor que seja 800 e poucos reais aí, que é o salário hoje, né? E um estagiário de um curso de técnico de cabeleireiro ganhava em torno de 3 salários. Né? Me lembro que era 800 euros o seguro-desemprego e era 2.000 euros o salário, a bolsa de estudo de um técnico em cabeleireiro, uma pessoa que ainda estava aprendendo a ser cabeleireiro. Então o que acontecia? Essa pessoa jamais queria ficar desempregado, porque por qualquer estágio que ele arrumasse, ele ganhava muito mais do que se ele fosse seguro-desemprego. Né? Aqui é o contrário, o pessoal prefere estar no seguro-desemprego, prefere estar no Bolsa Família do que estar trabalhando. Né? E ontem eu lia no jornal que a Receita identificou aí 160 mil Bolsas Famílias pagam indevidamente, de gente que de repente não precisava. Né? Em Bituba tem um pastor evangélico, tá ali no portal de transparência, depois eu vou jogar no Facebook hoje, só de raiva desse cara. eu não ia ficar quieto, porque assim, pastor evangélico, às vezes não tem salário, às vezes, né, sei lá, mas deixei quieto. O cara recebeu, em média, por mês, ano passado, 700 e poucos reais do Bolsa Família. Eu vi o cara essa semana, dirigindo um Cobalt. Para, né? Ele está usando o Bolsa Família o quê? Para pagar o financiamento do carro? Né? Eu vou botar no Facebook hoje. Tem que ser colocado os pingos nos dias, assim, porque eu falei no começo daquela entrevista do Mujica, né? Esse discurso vazio, isso justifica tudo isso que está instalado aí. Aqui me deparo com outro. Do nível do Mujica, né? Um colunista escrevendo aqui, o título é Esquerda, Direita. Aí, na introdução ali, Eta mundo chato, em que tudo é direita e esquerda. Me sinto marchando. Cotas em universidades, coisa de esquerda. Privatizações, de direita. Direitos humanos, esquerda. Quem é que escreveu isso ali, Toledo? Brincadeira, né, cara? Pô, vai contar piada então, eu tiro isso aí, pô. Max Piangers, o colunista. É um cabeludo? É um cabeludo barbudo. É o Pretinho Básico. Olha só, cara. Ele vai palestrar em Tubarão, isso mesmo. Pô, mas olha aqui, isso aqui tá no nível daquela professora na foto do Bolsonaro lá. Ele é humorista. Só pode ser humor isso aqui, né, cara? É do Pretinho Básico. Mas isso aqui não tá sendo colocado como humor. Não, então deixa. Isso aqui não tá sendo colocado como humor. Mas tu entende o tamanho do problema? Isso justifica
toda essa intervenção que a gente está discutindo. Ou seja, os caras têm, direitos humanos, quem defende é a esquerda. O resto quer tudo que a humanidade se exploda. Eu falo, Guilherme, nos locais, né, eu trabalho com os empresários, enfim, e quando a gente vai fazer um planejamento estratégico de um território e de alguma região, primeira coisa, e o que é que nós vamos buscar no poder público? Porque a gente trabalha de uma maneira que os empresários se financiam, né, e trabalham, a gente busca recursos em outros projetos, enfim. E o que é que nós vamos buscar do poder público? E geralmente eu digo, olha, se o poder público não atrapalhar, já está bom. É isso. Né? Então, isso até que eu estava aqui pensando aqui em perguntar para ti, já que tu trabalha, né, nessa área, né? E a gente já teve algumas discussões quentes no Facebook, nós dois, principalmente sobre a questão de turismo em Imbituba, que eu acho que né, devia enterrar essa questão de turismo em Imbituba, mas tá. Tu é favorável, tu vê com bons olhos, né, essa união entre o setor privado e o poder público, né, no financiamento, por exemplo, vamos pegar o dinheiro público aqui para nós financiar tal empresa. Como é que tu vê isso? Tu acha que isso é positivo? Isso pode ser positivo e pode ser negativo, né? Olha, Alisson, dependendo para que for utilizado o recurso, eu acho válido. Porque a iniciativa privada tem muito mais poder de gerenciar recurso e de forma mais otimizada do que o poder público. Isso é claro. Eu tenho um exemplo disso que já deve fazer em torno de uns 5 anos, foi na gestão passada. E aí vamos falar da nossa discussão, né? Nós tínhamos um problema com a escadaria de madeira lá da Praia do Rosa que estava quebrada, e se a prefeitura fosse arrumar era 10 mil, e se o empresário fosse arrumar era 4. E aí nós fizemos um convênio, a prefeitura repassou o recurso, nós fomos lá e arrumamos por 4. Né? Então tudo no poder público é mais caro, tudo é mais complicado, tudo é mais difícil. Né? E a iniciativa privada tem muito mais capacidade de gerenciar e de trabalhar com esses projetos. Quando a gente faz os projetos, falando da Praia do Rosa, já que tu tocou, eu trabalhei com projetos na Praia do Rosa desde 2009. Né? Nós conseguimos captar em recursos em torno de R$1 milhão e 100 mil investidos em projetos nesse meio tempo. E claro que não foi tudo em infraestrutura e não foi tudo, né, os empresários entraram aí em torno de 40% desse valor, né? Mas quando a gente fala em projetos, a gente consegue otimizar esse recurso, né? Nós tínhamos um recurso lá que era para divulgar o município em feiras de turismo. E aí, quando a gente escreveu o projeto, meio ainda sem experiência, lá em 2009, nós botamos que nós íamos levar 10 pessoas em cada feira de turismo dessa que iam ter, e eram 5 feiras, não me lembro. E o que é que a gente fez? Depois a gente pensou, não, mas espera aí, vamos levar 2, e em vez de ir em 5 feiras, vamos em 15. Otimizar o recurso e o resultado é o mesmo. O que adiantava levar 10 pessoas numa feira se 2 podiam ir lá e fazer o mesmo trabalho? Né? Então é dessa forma que eu vejo que quando o recurso é administrado pela iniciativa privada, ele é melhor, o resultado é melhor. A gente vê isso nas privatizações. Né? Se pegar um exemplo nacional, né? Várias empresas que davam prejuízo e que depois que foram privatizadas passaram a dar lucro. Teve um exemplo hoje da Folha comentando daquela empreitada, daquela empresa americana que está iniciando a exploração espacial, que eles com um foguete nesse ano fizeram a ousadia, botaram com um foguete 11 satélites orbitando e fizeram o pouso desse primeiro módulo do foguete voltar ao mesmo lugar do lançamento. Quem projetou isso não é de humanas. Não, essa é a iniciativa privada. A iniciativa privada entrando nessa área da exploração espacial. Imagina que salto pode dar isso. Né? Uma estrutura mais enxuta. Eles estão pensando em recuperar os estágios iniciais do foguete para tornar mais barato, para poder lançar. Não. E ao mesmo tempo lança 11 e volta. Não, é interessante essa ideia. É isso que ele está falando. O recurso privado, onde você tem aquela preocupação com o resultado, você vai ter que gastar tanto e ainda para ter um resultado. Tudo depende de uma sequência lógica de matemática. A coisa tem que funcionar. Essa campanha que vai acontecer agora dia 21, que é o Feirão do Imposto, que ele é promovido no Estado pelo Conselho Estadual dos Jovens Empreendedores, o tema dela esse ano é o bumerangue.
né? É o bumerangue. Então, o ano passado, o brasileiro arrecadou, enfim, pagou de impostos 2 trilhões de reais. Um recorde. Né? Foi o recorde de arrecadação do imposto, né? E esse ano a expectativa já é superar também. E aí, cadê o retorno? Então, o bumerangue do imposto é o único que vai e não volta. Né? Porque 2 trilhões, e existem algumas coisas aí na internet que dizem, né, quanto que Santa Catarina contribuiu, quanto que voltou. Então, por isso que o tema esse ano é o bumerangue, é o dinheiro do... então, eu imagino se pegar esse recurso e deixar no município, né, e deixar nas empresas, em reduzir um pouco a carga tributária das empresas para que elas possam otimizar. Hoje em dia, a empresa, né, vai contratar um funcionário, o encargo social gira em torno de 60% do valor do salário. Então, tu contrata um funcionário aí, tu paga R$1.000, né, mas te custa 1.600. E isso pesa, né? Então realmente é complicado. Não, eu até perguntei isso para ti, nessa questão, porque até poucos dias atrás eu tinha aquela ideia de que governo e iniciativa privada não deveriam se misturar, não deveriam se ajudar em nada. Só que eu comecei a ler alguns artigos, eu saí um pouco daquele negócio só do libertarianismo, né? Que para mim foi uma faculdade de libertarianismo, não tenha dúvida. E eu comecei a ver que a forma com que é feito atualmente é que deve ser reestudada. É que não, peraí, que eu não vejo com maus olhos o Estado, né, ajudando a economia, o setor privado. Se for feito conforme é feito na Alemanha, né, é outra história. Mas aí também entra a questão cultural, né? No seminário que eu participei na segunda-feira passada, um empresário que hoje ele está em Florianópolis, ele é de Florianópolis. Ele viveu muitos anos na Suíça. Ele, ainda jovem, botou a mochila nas costas e primeiro foi para uma bolsa de estudos na França. Diz que o correto é falar em França, né, e não na França, né, mas aí é outra questão aí de língua portuguesa. Viadagem. Aí, sabe que é francês, é viadagem? Não, Sérgio, até achei, é interessante porque a minha esposa ontem estava comentando com a estética dos textos que eu estou escrevendo. Eu não publico 5% do que eu escrevo, né? Ela, ficou legal. Que bom, né, Alice? Que bom, né? Ela, que bom que tu melhorasse bastante a estética, estás colocando umas coisinhas, né? Estás sabendo escrever e separar os porquês, né? E tal, ele pra mim o que vale ser entendido, o resto é viadagem. Mas ele foi pra lá bem jovem, né? Através de uma bolsa, e depois ele disse que chegou em Paris e não gostou porque a cidade era muito grande. E aí ele foi pra Genebra e acabou empreendendo em Genebra. E ele disse que lá essa atuação do governo é muito grande, mas o governo vai te cobrar a devolução disso. Temos o Invitubense e eu estou em contato com ele direto em Genebra. Ele vai te cobrar isso. Não, eu vou te emprestar o dinheiro, mas vai ter que me devolver isto. Como diz ele, o governo diz assim, eu quero que tu ganhe dinheiro, eu quero que tu produza, eu quero que tenha muito lucro, porque quanto mais lucro tu tiveres, mais o governo vai arrecadar, né? Então ele diz que há uma cobrança e o governo vai te mostrar onde é que ele está colocando esses recursos que ele arrecada. Claro, e vê só, Alice, Guilherme, quando fala na parceria público-privada, né? Na verdade é a parceria privada. Porque não existe recurso público. Né? A Margaret Thatcher lá já dizia, né? Não existe dinheiro público, o dinheiro é todo privado. Exatamente. Né? Então quando tu faz uma parceria para pavimentar uma rua, tu tá pagando 2 vezes, né? Porque tu compra a lajota e a prefeitura dá a mão de obra, mas é o dinheiro teu que tá lá, do IPTU, do ISS que tu paga. Né? Então, na verdade, a gente tem que se envolver mais na gestão desse recurso. Né? Eu acho que exatamente o problema que deve ser reestudado no Brasil, né, é a forma com que esse recurso é administrado. Exatamente. Nessa discussão de o Estado ajudar ou não iniciativa privada, eu me lembro de um livro que eu li do livro do Alan Greenspan, que é, se não me engano, A Era da Turbulência, em que ele foi visitar a recém-aberta União Soviética lá para ajudar nas questões econômicas, né? Ele estava passando pelo campo e viu um trator um trator a vapor que estava sendo usado ainda, funcionando. Aí ele perguntou para um soviético que estava
ciceroneando ele, né? Mas por que vocês usam aquele trator ainda? Aí o cara olhou para ele com um olhar de descrença assim, porque ainda funciona. Então, assim, eu vejo ajudar, o Estado ajudar é uma coisa, o Estado proteger algo ineficiente é uma coisa completamente diferente. Sim, perfeito. Né? Ou seja, esse estímulo a determinados setores ou determinadas empresas é nocivo, porque você talvez está mantendo uma coisa que não se justifica mais. Ela por ela, se deixar por ela quebra, ela tem que ser substituída, que é essa a renovação do capitalismo, né? Essa destruição criativa, ou seja, você tem que deixar a destruição criativa agir. Quando você entra, eu acho que ter auxílio a uma empresa, como se falou no caso da Alemanha, quando são coisas pontuais e podem ser recuperadas, é uma coisa. Agora, você proteger setores é uma coisa completamente diferente. Exatamente. Vê, o que é que acontece nesse meio em que eu atuo aí do associativismo, né? Quando a gente faz esses projetos, geralmente não é para uma empresa só, né? Esses projetos ali na Praia do Rosa, eles abrangeram cerca de 30 empresas, né? Então, com isso, a gente conseguiu, de 2014 para 2015, ampliar a taxa de ocupação em 40%. E isso foi na baixa temporada, porque na alta já é 100%. Não tinha como aumentar mais. Né? Então, vê que recurso bem aplicado, porque o que é que isso gerou? Isso gerou renda no município. Né? As empresas ali da Praia do Rosa, a maioria delas admitem funcionários daqui da Nova Brasília, da Vila Nova, da Divinéia. Né? Funcionários da região, né? Da região que qualificam esses funcionários para eles trabalhar. Né? O IFSC foi um grande parceiro nosso na qualificação de governança. E, então, quer dizer, é um recurso que é bem empregado, né? Porque o empresário ele já está acostumado a gerenciar recursos, ele não vai jogar o dinheiro fora, né? Então esse aumento, nós tínhamos em 2009, tinha um empresário ali que falava que a Praia do Rosa, depois do carnaval ou do feriado esse da Semana Santa, depois ali, né? Eles diziam que o último que saísse apagava a luz, porque morria tudo, né? Hoje esse que falava isso fica aberto o inverno todo. Né? E com lotações interessantes, através dos eventos que acontecem. Foi um evento grande aí agora que trouxe bastante gente, mas que isso nem é muito à vontade deles lá, né? Porque essas coisas muita gente, muita gente, não é um tipo de qualidade, não é canibalismo, né? Essa coisa isso, toda, né, cara? Mas legal, aconteceu, beleza, trouxe bastante gente, mas o foco do grupo lá eram eventos esportivos, eventos gastronômicos, coisas de mais, né? Alto nível, né? No nível melhor mas era assim, né? De dia era João, à noite era Maria, né? Aí... Rapaz! Olha, por que João e Maria? E aí nós temos um negócio interessante, Guilherme, nesse processo, que é o seguinte: lá participava um albergue, cujas diárias na época eram R$50, e participava a pousada mais top, cuja diária era R$600. Então, além disso, ainda tem essa socialização do acesso, desde a empresa pequena até a empresa grande. Para todos os níveis. Para todos os níveis. Né? E às vezes o governo dá um incentivo que é para uma empresa grande. Né? E que daqui a pouco não retorna esse... Qual o tempo hoje para abrir uma empresa no Brasil? Aí é difícil, né? Eu estava lendo no jornal ainda há pouco ali que o governador do estado, pela enésima vez, trocou o presidente da junta comercial. Né? E agora parece que botou um técnico, eu não conheço, mas é muito difícil tu abrir uma empresa, né? E mais difícil ainda é tu fechar, né? Sim. É isso que eu ia falar. Abrir já é uma novela. Um parto. Fechar é pior ainda. Porque assim, ó, e o quanto que atrapalha isso pro empresário poder se reerguer. Exatamente. Quando, assim, ó, porque como o Guilherme falou, depois que já não deu resultado, a pessoa quer se livrar daquilo o mais rápido possível, para quem sabe assim retomar a situação.
O governo Mas tem uma média de... Antes falava em 3 meses. Falam em 3 meses, né? Falam em 3 meses. Mas o governo hoje criou uma ferramenta que, hoje não, né? Há tempos atrás foi muito incentivada pelo Sebrae, que eram os MEIs, né? Os microempreendedores individuais, que tu entra na internet e tu sai com o CNPJ aqui em 5 minutos, né? Só que aí o que aconteceu? Geralmente esses microempreendedores individuais, que são cabeleireiros, costureiras, enfim, o pequenininho mesmo, né? Eles trabalham em casa. E aí as prefeituras começaram a entender que aquela casa deixou de ser uma residência e passou a ser um ponto comercial. E aí o IPTU era outro. E aí tinha que ter... Veja como é bem difícil empreender no Brasil. Exatamente. A dificuldade de empreender no Brasil. Então agora já se tem, alguns municípios já estão adotando uma lei, aqui em Bituba ainda não se ouviu falar nisso, que autoriza o microempreendedor individual a usar a sua residência. E nem vão ouvir, porque nessa hora, se algum político estiver ouvindo a rádio, não vai estar ouvindo a nossa. Vai estar ouvindo aonde falam de politicagem, de quem é que vai assumir isso, vai assumir aquilo, não o nosso. Mas daqui a pouco é de pensar em apresentar essa proposta aqui para que permita que o microempreendedor individual tenha um endereço na sua casa, que é quem move a economia hoje do país. 95% das empresas hoje são micro e pequenas empresas, né? Eu vim aqui agora e eu tive a curiosidade de contar. Eu tive a curiosidade de contar, porque uma vez eu já tinha contado quantas empresas tem aqui na Nova Brasília, e dali do trevo da Ferju até aqui o trevo da rádio, eu contei 64 empresas. Né? O povo brasileiro ele é empreendedor. Hoje, se entrar aí no Empresômetro, que é um outro site que tem, que diz quantas empresas tem, nós temos 18 milhões e 700 mil empresas em atividade no país. Né? Deixa esse pessoal trabalhar, gerar emprego. Eu estava perguntando essa força que precisa surgir, né? E ser incentivada, né? Não atrapalha, pelo menos. Né? Aí, criou-se uma ferramenta para facilitar, que era o MEI, e aí atrapalharam. Que aí o cara não pôde mais ter a empresa. O fato é que tudo isso sobrevive desses empreendimentos. Não é outra coisa. Isso sustenta toda a bandalheira. Eu fiquei preocupado, porque eu registrei o MEI, né? E agora fiquei com medo da prefeitura descobrir que a minha casa, né? Ó, gente, eu sou apenas um personagem nessa rádio, tá? O Alisson de verdade é outro. Eu perguntei pelo seguinte, esse empresário lá que morou na Suíça, ele disse que lá tu consegues em 48 horas criar a tua empresa. Vê só, né? E a partir do momento que tem lá outro nome, não é CNPJ, mas a partir do momento que tem o teu número de inscrição dentro do mercado, já liga para uma empresa. Ele diz que as pessoas vão no teu comércio, né, o contador, a seguradora, tudo. A questão de funcionários não precisa ir até uma repartição. Uma repartição. Né? Praticamente é tudo privado. Então eles vão no teu comércio, eles vão fazer tudo, ou então faz pela internet, onde pode. E ali tu já pode manter contato com o fornecedor para vender o produto que tu queres. Então a facilidade de empreender na Suíça está muito longe da nossa. No Brasil é muito difícil empreender, né? A gente diz que o empreendedor é aquele que se joga de um avião sem paraquedas e constrói o paraquedas durante a queda, né? Porque tu realmente se joga num negócio sem saber o que vai acontecer, porque daqui a pouco a lei muda. E aí a tua casa não pode mais ser a sede da tua empresa. Né? Então, veja só, foi isso que eu falei no início, não atrapalha, deixa o pessoal empreender, deixa trabalhar, deixa gerar emprego, né? Hoje a economia se gera através das empresas, né? Senão nada disso existiria, mas existe essa dificuldade. Vê só como é complicado, não vamos longe, né? Uma empresa hoje ela tem que ter CNPJ, inscrição estadual, inscrição no INSS, registro na JUSESC, a inscrição municipal, na vigilância sanitária, no bombeiro. Cara, junta isso tudo num número só, né? E a gente, pessoa física também, né? Eles até sabe o susto que eu tomei ontem preenchendo a declaração, eu precisava do número do NIT que surgiu, nunca precisou, de repente eu precisei daquele número às 9 da noite. E a gente também como pessoa física, né? Quantos números a gente tem que ter, né? Já começa por aí a dificuldade que é. Ontem fui levar minha filha no hospital, aí tinha que ter o número do SUS. Para que serve o CPF?
É um número só para isso tudo, acaba com esse monte de documentos e de guias. É burocracia, né? Coisas, não, onde me pediram a identidade, né? Na CNH tem identidade. Não, tem que ser o documento de identidade. Meu Deus do céu, mas que isso, cara? Mas eu já vi uma corrente contrária falando sobre isso, porque, teoricamente, para o Estado seria muito melhor unificar tudo. Claro. O controle sobre o cidadão aumenta. O cadastro único, né, que eles queriam criar, né? O tal do cadastro único favorece também o controle estadual do Estado sobre o indivíduo. Não, mas aí eu entendo que aí vai depender do governo que nós temos, né? do tipo de governo que nós temos. Não importa tanto o tipo, importa quanto ele interfere na tua vida, né? Não, sim, por isso que eu estou falando, depende do tipo, se ele é maior ou menos intervencionista. O governo interfere tanto na vida da gente, né? E aí essa centralização no Planalto Central lá atrapalha, né? Porque daqui a pouco um burocrata lá decide que a tomada vai mudar. Né? E aí eu tive que quebrar o pino terceiro ali do meu notebook, que ele não cabia em tomada nenhuma. Aí eu quebrei aquele pino. Pra que esse pino aqui? Que é o terra, que não serve pra nada. Eu nunca levei choque em notebook, né? E eu viajo muito pelo estado. Cada hotel que chegava era uma tomada diferente. Hoje se não tivéssemos convidado aqui, eu iria colocar um áudio fazendo piada desse tipo de coisa. E aí agora eu li a semana que aprovaram no Senado ontem, na quinta-feira, uma lei que tu é obrigado agora a andar com o farol do carro aceso durante o dia. Sim. Olha. Obrigado. Mas isso não é de hoje, tá? Esse projeto está. Mas foi aprovado. Quando eu fazia jornal aqui no Brasília, em 96. Já tinha. O nosso jornal foi o primeiro a divulgar isso aqui no âmbito municipal. Eu acho até que no Rio Grande do Sul é obrigatório já a lei estadual, né? Os estrados estaduais já era obrigatório. Né? E agora aprovaram, é nacional. Lá por causa da neblina e coisa durante o dia, ou seja... Então veja só, o governo vai decidir agora se tu tem que acender o farol do teu carro ou não. Os motociclistas, eles não sabem, né? Porque eu não sei para quem tem autoescola, porque eles não ensinam direito. Se ele andar com o farol desligado, ele pode ter a carteira suspensa. Veja o quanto que isso é grave, né, dentro do Código de Trânsito, né, que é colocado como gravíssimo, que chega a suspender a carteira. E eu nunca vi alguém sendo autuado por isso, e eu estou cansado de ver motociclista com a moto apagada. Ela já liga o farol. Exatamente. Não tem como desligar, né? Mas algumas andam. Eu vejo. Queimado, então, que as motos novas hoje já vêm automáticas. Já vem, tu liga a chave. Tem o alto e o baixo, não tem mais o... Tá falando da CG Todei? Não, eu estou falando de veículos que trafegam dessa forma. Mas aí tu vê, eu viajo muito pelo estado, né? Que eu atendo esse grupo de jovens aí, uma vez por mês eu vou a uma cidade do estado. Mês passado eu fui a Timbó, esse mês agora, na outra semana, eu vou a Tijucas, depois Joinville, depois Lages, e em agosto vai ser aqui em Bituba, esse encontro que eles fazem, o Núcleo Jovem de Bituba que vai promover. E quando eu ando em rodovia que não é duplicada, eu acendo o farol. Porque realmente eu sei que dá mais segurança. Né? Eu vou daqui para lá, pela 282, eu vou com o farol ligado, com o farol de neblina, tudo ligado, que é para chamar o máximo de atenção possível, porque eu sei que é uma estrada perigosa. Agora eu vou daqui para Tubarão numa pista duplicada dessa, não faz sentido acender o farol. Porque quem vem do outro lado, vem lá do outro lado do muro, não tem porquê acender o farol durante o dia, né? Já tem gente que dirige ligado com o farol apagado, né? Então quer dizer, ultrapassagem, uma coisa assim, pode chamar essa interferência do governo? Eu agora fui longe. Eu já estou vendo daqui a uns 30 anos, sabe, um grupo de burocratas intelectuais que fazem parte do governo fazer um estudo de relatório climático do impacto que esses faróis acesos vão exercer no planeta sobre o aquecimento global e vão acabar criando um imposto para isso. Só vai ver. Eu fui longe agora. A multa é R$85 e 4 pontos na carteira. Meu Deus. Giovanni, mas nós não falamos sobre turismo. Nós temos aí 13 minutos. Vamos falar. Turismo em Bituba. Tem futuro? Sérgio, eu sempre vi o turismo em Bituba de uma forma um pouco diferente de que algumas pessoas veem, né? Eu acho que em Bituba ela tem a capacidade de desenvolver o turismo e a indústria de forma equivalente e sustentável. Harmoniosa. Por quê? Porque nós temos o centro da cidade, que temos o porto e toda essa área aqui ao longo da BR, onde tem se instalado algumas empresas, não indústrias necessariamente, porque hoje, né, não se precisa mais de uma ICC com chaminé poluente para ter geração de emprego e ter empresas, enfim, né?
E eu vejo o Itapirubá e a região da Ibiraquera como um todo, não só a Praia do Rosa, como o local para desenvolver o turismo. E essas coisas elas podem funcionar de forma totalmente harmoniosa, sem uma interferir no outra. Às vezes tem gente que critica, porque Imbituba preferiu a Votorantim do que o turismo. Não, traz a Votorantim também, porque a indústria é que gera o maior número de empregos, né? A indústria, enfim, as empresas, a logística, mas o turismo ele também gera, e ele dá para ser desenvolvido, e nós temos uma singularidade na nossa região, além da beleza natural, que é a baleia franca, né? E nós custamos a descobrir, né? A baleia franca entrou como símbolo do município agora há 2 anos atrás aí, né? E nós custamos a descobrir isso, e lá nesses projetos que a gente fez na Praia do Rosa, em 2009 a gente fez um estudo lá do plano de marketing, e nós identificamos que o foco era a baleia franca, porque praia tem no litoral todo. Quantos quilômetros de litoral nós temos, né? Então eu vejo Imbituba com essa grande possibilidade de desenvolvimento do turismo, como já tem. Tá? A gente não sabe, porque fica longe, né, Alisson? Mas tu que trabalhou lá, tu via. Se tu for hoje na Praia do Rosa, eu tenho certeza que deve ter lá no mínimo uns 5 estrangeiros hospedados lá nas pousadas. E isso a gente não vê. E isso está gerando emprego. Sem falar os que vêm para casar ali. Oi? Sem falar os que vêm para casar. Vêm para casar. Se eu não me engano, esse ano... A língua oficial no Rosa já é o espanhol. Esse ano a Praia do Rosa não ficou um final de semana sem realizar um casamento. Quando não 2. Você passou na GNT um casamento homossexual, agora, né? O principal, dois caras casando ali. Uma das melhores maneiras de se qualificar o turismo aqui, que o pessoal não se ouve falar, é fazer um apoio para navegação de recreio na Praia do Porto. Agora nós já ficamos um pouco para trás disso, né? Porque Porto Belo já tem o seu atracador lá de navio de passageiros. Não estou falando da navegação de recreio. De recreio? Veleiro, lancha. Também. Mas ali perto, ali no porto, não acho difícil. Mas tem toda uma estrutura para cá, ou seja, entre aqueles 3 moles protetores que tem ali, que ali parece que pelo plano diretor tem um parque, tem uma destinação para um parque urbano. Ali daria, né? Ali você tem estrutura para atracar pequenas embarcações. Então assim, o que acontece hoje? Isso mudou um pouco. Imbituba hoje já tem, né, essa vista para a questão do turismo. Nós temos esse problema que é isolado, né, onde se desenvolve o turismo é longe, lá a gente não fica sabendo das coisas que acontecem naquela região da Ibiraquera e da Praia do Rosa. Nós temos lá um turismo de extrema qualidade, né? Não é veranismo, diferente do centro de Imbituba, da Praia da Vila, que é veranismo, né? Que é o veraneio, né? Enfim, o veranismo, lá é turismo. E esses dias eu quase apanhei em Laguna quando eu falei isso, que Laguna tem veranismo e não tem turismo, né? E tem alguns turismos de eventos que vêm, enfim. E então, quer dizer, é uma indústria limpa, que gera emprego, que gera renda. Limpa em tese, né? Oi? Limpa em tese. Limpa em tese. Que né? tem que ser limpa. Porque poluição sonora incomoda pra caramba. Vocês sabem que o plano diretor da Praia do Rosa, ele foi feito por um arquiteto argentino, né, que foi contratado pelos empresários na época para sugerir, e aí foi apresentado no plano diretor. E ele respeitou tudo isso, né? Só porque, evidentemente, que falta a intervenção do Estado agora na melhoria de infraestrutura, coisa que ainda não é vista, né, com bons olhos. E aí, quando se fala, porque tem problema de informalidade, né? Tem em tudo que é lugar. Não, isso tem. Né? Tem em tudo que é lugar. Não então, evidentemente que a ideia que se tem é que todos sejam formais. Né? Mas vamos ajudar esse pessoal a se formalizar também. Né? Nós já fizemos algumas ações lá para esclarecer as vantagens de ser formalizado, de poder estar num site que está ranqueado numa primeira página do Google, sem medo, né? Trabalhar tranquilo. Então, se tratar esses 2 problemas, né? Ter a formalidade de forma extinta, o que é difícil, mas aos poucos isso vai acontecer, porque essa intervenção do Estado está afunilando a informalidade nas empresas, né? Hoje,
As empresas que existem lá, não se tem número, não se sabe, diz que é 400, diz que é 500, né? Mas as que tem e são formais, recolhem para o município e recolhem um valor considerável, até porque as áreas de terras lá são grandes. São, né? Bem mais, Giovanni, que eu trabalhei como fiscal ambiental em Bituba, o Sérgio sabe disso, e eu acabei incomodando um pessoal meio grande, e um ex-prefeito da cidade, que não vou mencionar o nome, como me castigo, me jogou lá no Rosa. Como sabe, fazer aquele trabalho de mapeamento de todos os estabelecimentos comerciais registrados e irregulares. Né? Em uma semana foram detectados 300 irregulares. Veja só. Em uma semana. Tem muito. Agora uma coisa eu posso garantir, para esses que a gente faz o trabalho lá, todos são legalizados, todos são associados na SIM, todos recolhem impostos, pagam IPTU, né, e geram os empregos, enfim, respeitam o meio ambiente, a maioria desses que eu trabalhei nesse projeto lá de 30 empresas, né, a grande maioria faz inclusive... Esses empresários que estão irregulares, eles causam algum problema para os que são regularizados? Olha, Sérgio, o mercado existe para todo mundo, né? E aí esse cara ele acaba não tendo a mesma qualificação. Aí vem aquele comparativo, né? Enquanto tem uma empresa legalizada com tudo certo, tu cobra R$600 de diária e o outro fica cobrando lá. E por fim, quando há uma ação do governo, o ilegal que não pagou recebe o mesmo benefício que o legal que pagou os impostos. O mesmo benefício. Não, mas eu quero dizer o seguinte, quando nós falamos aqui em concorrência, que o consumidor vai escolher, né? Não deixa de ser uma concorrência desleal. Mas eu acho que eles não concorrem. Aquele albergue não concorre com o legalizado. O albergue é legalizado, tá? Não, sim. Não, ele está falando de genérico. O genérico seriam as casas de aluguéis. Você fala que o albergue não concorre, porque aquele público que vai lá não é o público que vai no investimento top aquele. Sim. Por isso é isso que eu queria saber. Isso ele causaria um problema para o cofre público, não para quem está lá. Eu acho que quem está lá legalizado, acho que ele não, aquele indivíduo lá que tem um negócio irregular... Sabe qual é o problema que causa? É porque aí fica essa ideia de que tem 300 que não contribuem e de 100 que contribuem, e aí em função disso o município não dá o retorno adequado, o governante não volta. Porque o não contribui é muito relativo, eu vejo. Porque mesmo eles estão irregular, ele está atraindo pessoas para cá que vão comprar no comércio dos regulares também. Vão trazer dinheiro de fora. Que vai gerar impostos, que vão gerar tributos municipais, estaduais e tal. Então, esse negócio de dizer, porque o ilegal ele não contribui. Não, ele contribui sim. Contribui. Ele só não está contribuindo com aquelas taxas que tem que pagar para o município. Indiretamente, né? Indiretamente. Mas criou-se uma imagem ruim disso, entendeu? Não, eu sei. Criou-se uma imagem ruim de que a Praia do Rosa lá é tudo ilegal. Sei. Né? Opa, peraí. Mas essas pessoas que não falam só o que isso, se consome. Mas essas pessoas que falam isso, se por acaso a prefeitura passar no centro da cidade, recolhendo todos aquele pessoal que estende meias, sapatos e qualquer outro produto artesanal que esteja sendo vendido no calçadão, essa população vai reclamar que a prefeitura está tirando o cara de lá, que é o ganha-pão dele. Mas não precisamos ir longe. Eu sei pelo menos de 2 empresas, de 3 empresas no centro de Imbituba, instaladas em salas com placas, com tudo, que não tem alvará de funcionamento. Então não é só o vendedor de meia, assim como lá na Praia do Rosa também tem, né? Mas o turismo, eu vejo o turismo com bons olhos, é um grande gerador de emprego e renda. Se a gente for analisar a cadeia turística hoje, o turismo é pousada e gastronomia. Não, o turismo ele envolve desde o vendedor de cachorro quente até o receptivo, tudo, ele envolve toda o posto de gasolina. Uma vez a gente estava lá e a gente fez uma capacitação e acabou não conseguindo muita gente, mas nós queríamos capacitar os frentistas de posto de gasolina para atendimento ao turista. E nós capacitamos a Polícia Militar. Nós fizemos um negócio inédito lá no Rosa, que em 2014 o efetivo que chegou para trabalhar no verão, foi feita uma capacitação com eles de como atender o turista. Então, a cadeia turística, ela movimenta, se eu não me engano, eu tenho até um mapa ali que mostra isso, são em torno de 50 ramos de atividades que movimentam o turismo. Né? É o taxista, é o posto de gasolina, todo mundo ganha. Né? É o cara que lava as roupas lá
roupas de cama das pousadas, é o jardineiro, é o eletricista, é o cara que limpa a piscina. O segurança. É o segurança que tem bastante. Né? O próprio núcleo de turismo lá da Praia do Rosa tem 3 funcionários. Não, eu até às vezes costumo dizer, né, se a pessoa quer ver, que eu mudei minha visão depois que trabalhei no Rosa, né? Se o prefeito me mandou lá para me castigar, por fim, né, para mim aquilo foi ótimo, me ajudou muito, né? Que eu até costumo dizer, quer saber o que representa o turismo na Praia do Rosa para Imbituba? Muito simples. Vai às 6 horas da manhã para o terminal do ônibus, no centro, embarca no ônibus da Ibiraquera e olha como ele chega lá na Ibiraquera. Ele chega que não cabe mais uma pessoa dentro de tantas pessoas que estão trabalhando lá. E não é só um, né? De manhã saem 4 ônibus e os 4 ônibus chegam lotados de funcionários exclusivamente da área do turismo. E tem uma coisa também interessante, eu podia até ter trazido os dados, mas não tenho, que hoje esse quadro de funcionários ele já é estável. Tá? É o ano todo. As pousadas lá, as pousadas que eu trabalho, enfim, quantos funcionários tem? Tem 17, tem 18, tem 20. Se eu não me engano, na época lá era em torno de 360 empregos, que essas 30 fixos, geravam fixos. E quando chega no verão, esses números dobram. Né? Então não tem mais aquilo, não, é só contrata na temporada. Não é mais assim. Giovanni, o pessoal reclama das estradas no Rosa. É interessante que nem todos os turistas querem que mude. Eu tenho uma prima que ela é do Rio Grande do Sul e eu conversando com ela, esteve aqui no verão agora, e ela disse pra mim, não, eu queria que continuasse lá terra de barro, não queria que botasse lajota, botasse asfalto. Porque as pessoas que vêm o interessante é essa estrutura natural. Mas uma vez um colega meu... Se procura asfalto, é pra Camboriú, né? Então às vezes as pessoas falam, porque a gente vê isso, né? Politicamente, porque está abandonado, que não sei o quê. Mas não conhece que tem um público que gosta disso. Mas passar uma máquina, cortar um mato... Pode ser, chama, não precisa ter buraco. Né? Recolher um lixo. Lá perto da casa da Gislaine tem uma lombada, não sei pra quê, porque o buraco já impede de andar mais rápido. Isso é o mínimo. Uma vez um colega meu veio pra Praia do Rosa e ele disse que quando ele entrou ali, que o GPS começou a levar ele disse, eu estou no lugar errado, não é possível que isso aqui seja a Praia do Rosa. E aí quando a porta da pousada se abriu lá, o portão daquele condomínio que tem lá, que é o Village Rosa, aí ele disse que aí ele entendeu qual era a proposta do negócio. Né, que é essa proposta, quem quer asfalto vai para Camboriú, mas nós precisamos ter um mínimo de infraestrutura para o cliente. E aí não vamos falar só de estrada, né? Não vamos falar só de estrada, precisamos ter a segurança, precisamos ter saúde, precisamos ter caixa eletrônico. Né? Semana passada estava aqui na Ferju, caixa eletrônico 24 horas, é o único que tem aqui. Né? E tem um agora, parece, no mercado Santos, no Mané estava desligado. E aí tinha uma mulher perguntando, mas onde é que tem algum lugar que tem, eu acho que era Santander que ela estava procurando. Né? E aí tipo assim, o pessoal que está lá no Rosa tem que ir a Garopaba para ir sacar um mas aí é uma questão de banco, coisa privada, né? Por exemplo, eu vi um vereador aqui em Bituba querendo que a prefeitura desse um jeito de botar um caixa eletrônico em Vila Nova. Você não tem nada nós tentamos. Com a prefeitura, isso aí é com o banco. Nós tentamos, inclusive a Serpalo na época disponibilizou o pátio dela para que se quisesse botar um caixa 24 horas ali, né? Foi conversado lá com o Nilson, que é o presidente, só porque não houve interesse dos bancos na época. É só parar com um caminhão ali e botar o caixa. Imagina, eles vão levar o caixa inteiro. E então, assim, hoje em dia já está mais fácil, que o caixa 24 horas ele vai se tornar um negócio, ele vai eliminar as outras máquinas, isso já está acontecendo. Né? A gente anota, eu estive no shopping de Lages no mês passado, só tinha o caixa do banco 24 horas. Não tinha mais do Banco do Brasil. Sim, isso aí vai... Então aí talvez daqui a pouco fique mais fácil. Mas eu citei esse exemplo para dizer que precisa de infraestrutura de tudo que é sentido, né? Uhum. E precisamos de saneamento básico também, né? Porque, como tu falou, né? A poluição está ali, daqui a pouco esse lençol freático, até quando essa capacidade de carga vai aguentar? Né? Isso vai estourar lá na Lagoa do Meio, é uma preocupação. E é na Lagoa do Meio onde realiza os eventos esportivos. Estourou, né? Aquela lagoinha lá já está... Então é uma preocupação, né? Então quando a gente fala de infraestrutura, fala de maneira geral, né? E aí se diz que não precisa de estrada calçada ou asfaltada, mas passa uma máquina, né? Em 2005 eu cuidei da pousada do meu cunhado aqui na Ibiraquera e eu ficava enlouquecido na Barra.
Porque chegava na véspera de feriado, sexta-feira, a estrada estava intransitável. Faz um evento de troller. Passa uma máquina na segunda-feira, né? Faz um evento lá de troller. Aí passava na segunda, depois do feriado. Então, mas eu acho que o turismo de Bituba ele tem muito ainda para... Aí quarta chove e vira tudo um buraco de novo. Para deslanchar. Eu costumo dizer que em Bituba ela tem vocação natural para o turismo. Natural. Agora, a vocação industrial precisa amadurecer bastante. Nós acabamos aí o nosso tempo. Nosso tempo acabou, né? Estou monitorando. É rápido mesmo. É rápido. Eu só queria mencionar uma outra coisa, voltando lá nos tributos. Que um dia eu vi isso é recorrente, não foi agora. É recorrente, né? Vereadores reclamarem ou dizerem que o município não consegue fazer obra com dinheiro próprio, tem que ficar pedindo para o Estado, tem que ficar pedindo para a União. Mas esse modelo nosso de divisão de tributos enforça isso. É tudo engessado o orçamento municipal. É 25% para a educação, é 15% para a saúde, é mais não sei do 10% para a Câmara, é mais percentual que tem que investir não sei o que. O que é que sobra para investimento no município? Não sobra nada. O hospital novo que estão construindo em Joinville é com recurso estadual? Sim, não tem como. Assim. Nesse formato que nós temos de distribuição de tributos, dentro entre os entes federativos, não tem como o município sobreviver. Sérgio, o modelo tem que ser todo repensado. Todo. Porque a partir do momento que um funcionário público sai de Imbituba para ir a uma reunião em Garopaba e ganha R$75 de diária, para mim isso não faz sentido. Sim. Né? Só para citar um exemplinho básico, né? O cara sai às 8 da manhã, vai num carro oficial para Garopaba participar de uma reunião que termina às 6 da tarde e ganha R$75 diário. Eu convidei uma pessoa para vir no programa. Então o modelo tem que ser todo repensado, faz sentido. Eu convidei uma pessoa, cargo comissionado, acho que é cargo comissionado da prefeitura, para vir no programa. E ela disse assim, eu preciso primeiro ver com o secretário para me disponibilizar um carro para me levar até aí. Porque não tem ônibus para ir. Então, tudo... Mas eu queria saber o seguinte, como é que ela vai para um baile? Você ainda fala em baile, né? Eu sou do tempo do baile. Como é que ela vai para a festa no final de semana? Precisa do ônibus? Eu acho que depende do interesse de cada um também, né? É que o modelo tem que ser repensado. O modelo que existe hoje, tanto político, tributário, institucional, social, ele tem que ser todo pensado, porque da forma que está não tem como avançar, né? O Estado com a capacidade de investimento, se eu não me engano, Santa Catarina, o que sobra para investimento é 3% da receita. Sim. Eu gostei da máquina. Então não tem condições de um processo. Quero ver se eles dão ganhar essa aí dos juros compostos. Eu esqueci da folha também, a folha de pagamento dessa percentual. Colegas, obrigado. Muito obrigado aos ouvintes, ao pessoal da mesa, ao Giovanni que veio nos esclarecer aqui, e bom final de semana a todos. Giovanni, como tu viu, né? Realmente não dá tempo. Assim, faltou coisa, né? Para falar. Faltou, tem mais assunto aí. E obrigada pela tua participação e desejo a todos um bom final de semana. Alisson. Giovanni, obrigado pela participação, né? Giovanni, ele já, na época que eu era até mais atuante em redes sociais, já conseguiu me esclarecer muita coisa, mesmo na época eu sendo meio cabecinha quente e não querendo enxergar algumas coisas, né? E obrigado aos ouvintes pela paciência aí de mais um programa, e até sábado que vem. Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos, agradeço o convite. Agradeço a todos que ouviram, tenho colegas do sistema aí que estavam ouvindo, passei o link para eles e espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí a alcançar os objetivos desse programa. Eu agradeço em nome do grupo, agradeço pela sua participação, aceitado o convite, e o programa estará disponibilizado no nosso canal do YouTube, Programa Eles e Ela, procure no YouTube Programa Eles e Ela Oficial.